volta para campo. José saiu daquela prisão. Ele voltou para campo, diante de Faraó. Ei, e o primeiro tempo de José, de derrota, não se compara ao segundo tempo da vida de José, de milagres, de maravilhas, de restauração, de restituição. Porque José voltou para campo e virou o jogo. José virou o jogo. Porque permaneceu. Quando os guardas chegaram lá, Faraó teve um sonho, vai lá interpretar. Ele podia pensar o quê? E se eu der uma interpretação errada, que ele não goste, e ele me mandar me matar? Será que José não foi visitado por pensamentos assim? Mas independente de qualquer coisa, ele permaneceu. Ei, eu vim como profeta da parte de Deus aqui nessa noite, dizer para você, não importa o que você viveu até hoje, não importa se você passou por calúnias e difamação, não importa se você passou por frustrações, rejeições, por esquecimento, hoje o Senhor está dizendo, se você permanecer, você vira o jogo. Permaneça, permaneça. Deus te plantou no ministério, permaneça nesse ministério. Entenderam porque o pastor não falou comigo? Fale você com ele, que ele não é obrigado a falar com você. Permaneça. Permaneça, querido. Entenderam porque os irmãos da igreja falam de mim. Você também fala dos outros. Quem não fala? Sabe? Essa geração floquinho de neve, que tudo se derrete. Não, meu amigo, Deus está nos chamando e nos fazer enraizados. Sabe o que é estar na presença? É estar enraizado. Quer viver a presença? Então tenha raízes profundas. Porque presença não se acha em solo raso, mas é profundo. E quem tem raízes profundas, vem a tempestade que vier, o vento que vier, você vai permanecer. José estava profundo na promessa. Passou um primeiro tempo, mas ele virou o jogo. O jogo virou. A segunda pessoa que eu quero falar com você, que viveu uma virada, é Ruth. Diga comigo, Ruth. Ruth viveu uma virada. Qual foi o primeiro tempo na vida de Ruth? Ruth casou. E seu sogro e seu marido e seu cunhado morreu. Ficaram 3 mulheres. Noemi, a véia, Ruth e Orfa. Aí Noemi pega e fala assim, olha, eu vou para um povo que não vou voltar para o meu povo. Não era o povo de Ruth. Não era a casa de Ruth. Não era a família de Ruth. Ela disse, eu libero vocês, vão casar de novo, eu não tenho mais filhos, e ainda que eu tivesse, eles ia demorar a crescer para vocês se casarem. Então vão, eu estou te liberando. Aí todo mundo conhece a história de Ruth. E escreveu lá, onde tu fores, irei eu, onde repousares, repousarei eu, onde estiveres, estarei eu, onde comeres, comereis eu, onde dormires, dormirei eu. Aí está lá e Ruth, ficou, e todo mundo diz assim, meu Deus, que bênção, Noemi maravilhosa. Deixa eu te falar, querido, primeira coisa sobre Noemi, era sogra. Se Noemi fosse tão boa, pastor, Orfa tinha ficado. Quando ela disse, quem quiser ir, vai, Orfa, rapaz, é agora, deu no pé. Eu lá quero essa cascavel véia. Suportava por causa do meu marido. Vazou. E Ruth ficou do lado da megera. Ficou do lado da sogra. Foi para uma terra que não era dela. Para um povo que não era dela. Trabalhar colhendo feixes na lavoura. Aí pensa, minha amiga, quando Ruth chegou, as amigas da lavoura. Elas eram tudo do mesmo povo.
Elas tinham crescido tudo junto. Tinham brincado de boneca junto com espiga de milho. Aí cresceram e estavam todas trabalhando junto. Chega Ruth para colher o feixe. E pensa as amigas. Ó, a viuvinha. Ó a coitada. Olha a coitadinha. Ó, ainda mora com a sogra. Ó, coitada, vive com Mara, porque Noemi disse, não me chama mais Noemi, mas sim Mara amarga. Olha, Ruth fica lá com a amarga. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Coitadinha, a miserávelzinha. A gente imagina Ruth colhendo os feixes e os olhares para Ruth assim, ó. Mas um dia, diga comigo, um dia, o show do intervalo. Ei, quem chega? Boaz. Quem era Boaz? Boaz era o Antônio Fagundes da época, o rei do gado. Boaz era o fazendeiro. Chegou na sua Ram 4x4. Entendeu? Travado. Desceu com o chapéu do boiadeiro. As menininhas da lavoura. Ai, Boaz, Boaz. Ai, Boaz, Boaz. E Ruth? Olha, Noemi. Chegou um homem aí hoje, o nome dele é Boaz. Aí Noemi diz assim, mulher, vá se lavar, vá. Tome um banho. Se arrume. Passe um perfume. Quando ele se deitar na tenda, vá lá e se deite aos pés dele. Olha, que mulher safada. Olha que véia safada. Gente, olha para mim. Ruth podia ser exposta sim ou não? Apedrejada sim ou não? A gente está falando de velha aliança. Existia um perigo nessa direção de Noemi para Ruth, sim ou não? Mas o que Ruth faz? O quê? Obedece. Diga comigo, obedece. Ei, Ruth, obedece. Noemi chegou para falar com Ruth, era Deus assim, ó. Se prepara, Ruth. Volta para campo. Volta para campo. Ei, Ruth estava magoada, sim ou não? Ruth estava entristecida, sim ou não? Ruth estava de luto, sim ou não? Mas Ruth obedeceu uma direção. Ei, talvez Deus te deu uma direção, parece muito insana, parece muito louca. E você diz assim, meu Deus, mas se eu fizer isso, ei, obedeça. Obedeça. Deus já te pediu algo e você ainda não viveu a virada de Deus na sua vida, porque você não obedeceu. Obedeça. Ruth vai lá. Ruth banha. Ruth põe lá um vestidinho. Ruth passa o perfume. Um body splash. Ruth se deita aos pés de Boaz. Ele olha e fala, o que você veio fazer aqui, Senhor? Estou aqui para te servir. Ele diz, vai embora antes do nascer do sol para que ninguém te veja. E eu vou atrás do direito. Boaz se levanta. Ele vai atrás do direito de se casar com Ruth. Ele se casa com Ruth. E aí Ruth entra na lavoura. Eu estou aqui, querido, dando vazão à minha imaginação, amém? Não está lá na Bíblia não, mas eu imagino agora Ruth. Sim, a moça. Guarda-chuvinha aqui, ó. Vestidinho. E as amigas, que antes era a coitadinha. Ó o primeiro tempo. A coitadinha. A viuvinha. A que mora com a sogra. Agora elas estavam assim, bom dia, senhora. Tudo bom, senhora? Posso te servir, senhora? Um segundo tempo de virada. Virada. O jogo vai virar. Aqueles que te viram passar na prova. Já sabe, né? Terminou de cantar na cabeça.
Sabe, queridos, aqueles que olharam para você e falaram: não vai dar em nada, não tem futuro, é um miserável, é um pobre coitado, terão que olhar o que a mão do Senhor fez. E todos verão, e saberão, e compreenderão que a mão do Senhor fez isso. E para finalizar, queridos, quer viver uma virada na sua vida? Permaneça. Obedeça. Obedeça. Aquilo que Deus te pedir, aquilo que Deus te mandar, viva. E por fim, como não falar de Jó? Qual foi o primeiro tempo na vida de Jó? Quem era Jó? Perdão. Jó era um homem temente a Deus. Está o diabo passando na terra. Aí o texto vai dizer assim: que o Senhor passa em revista os anjos e também Satanás. Aí lá vem Satanás. Aí o diabo chega diante de Deus. De onde tu vens? Olha o diálogo. Eu? Vim de rodear a terra. Estava lá dando umas olhadas lá. Até aí o diabo tem culpa de nada. Até aí o bichinho não fez nada. Aí Deus provoca o cão. E ele diz assim: tu estava na terra. Viste meu servo Jó. Viu um homem íntegro, justo, top. Jó era quem? O top of mind. Aí o diabo: eu vi, né? Mas também, se tu me desse tudo o que ele tem, até eu te servia. Até eu seria isso aí, né? Tá fácil, tem tudo, você dá tudo para ele. Por isso que ele é temente. Por isso que ele é justo. Aí o diabo cutucou Deus. E Deus disse: é? Toca em tudo. Pode tocar, só não mata ele. E o diabo, meu amigo, saiu ali da presença de Deus. Eu imagino o diabo indo para o inferno, para o comitê infernal. Ele chegou lá na mesa redonda dele. Ele sentou lá com os capetas dele, né, com o Supremo do inferno. E ele disse assim: olha, Deus deixou nós tocar em Jó. O que nós vamos fazer? Brainstorm. Chuva de ideia. Mata os filhos. Tira tudo. Queima tudo. E a minha pergunta para você aqui: qual foi a primeira coisa que o diabo tirou de Jó? Os filhos? Não. O quê? Primeira coisa que o diabo tirou de Jó: os animais. Tirou as vacas, tirou os boi, tirou as ovelhas, tirou os cardeiros. Tirou de Jó o poder do sacrifício. Jó era um homem que sacrificava ao Senhor. Pensa lá os demônios, tudo assim, mata os filhos, boa ideia, anota aí, toma nota. Tira as riquezas, nota. Manda os amigos dele lá, né, amigo, perturbar a cabeça dele, nota. Vamos matar a mulher. Não, a mulher não, mulher é nossa aliada, deixa ela viva perturbando ele. Aí, tem quem diga que a mulher de Jó não morreu porque é uma só carne, e se matar Jó, se não pode matar Jó, não pode matar ela. Eu acho que ela era a maior aliada que tinha para perturbar o juízo de Jó. O diabo disse: não, deixa ela viva, ela vai nos ajudar. Que o Senhor nos livre, Senhor, de sermos essas mulheres. E aí Jó, primeira coisa que o diabo tira de Jó, gente, foi o poder do sacrifício. Sabe por quê? Porque o diabo sabia que se matasse os filhos dele primeiro, a primeira coisa que ele faria ao Senhor era um sacrifício. Porque Jó era um homem de sacrifício. Jó era um homem de oferta. Jó era um homem de entrega. O texto diz que quando os seus filhos davam uma festa, Jó sacrificava pelos filhos, caso eles tivessem pecado contra Deus. Jó sabia o poder de uma oferta. E o diabo também.
Às vezes nós não temos consciência do poder que existe num sacrifício, do poder que existe numa oferta. O diabo e seus demônios sabem do poder que existe nisso. Para de me olhar com essa cara intimidadora. Eu já estou acabando. Quase. Brincadeira. Sabe, Jó, ele tinha um coração de sacrifício. Um coração de entrega a Deus. Mas foi um primeiro tempo de goleada, sim ou não? Sim ou não, gente? Jó fica leproso. Jó rapava as suas feridas com telhas, com cacos. Jó já estava tomado pela lepra, talvez a sua visão já afetada. Os amigos de Jó vêm. Sabe, Jó, ele tenta questionar Deus. E quando ele tenta questionar Deus, Deus diz: me responda aqui, moleque. Onde tu estava quando eu criei todas as coisas? Quando eu estabeleci os céus e a terra, onde tu estava, Jó? Fica quieta aí que eu sei das coisas. Sabe? Jó passa por um primeiro tempo de desastre, de goleada. Mas um dia, diga comigo, um dia, o show do intervalo. O show do intervalo na vida de Jó. Sabe, Deus muda a sorte de Jó. Deus muda o quadro que Jó vivia. E quando Deus muda o quadro de Jó? Quando a sorte de Jó mudou? Fala, gente. Acessa depois redeinsana.com.br. Entra nos nossos desafios de leitura da Bíblia. Vai ler a Bíblia em 42 dias com a gente. Vai ler a Bíblia em 142 dias, em 42 semanas. Vai ler a Bíblia uma vez no ano. A gente tem que conhecer de Bíblia. Amém? Não vim bater na igreja de ninguém não, pastor, me perdoa. Só mesmo divulgando os nossos desafios. Achei propício. Desculpa. A gente tem vários desafios de leitura bíblica. Então eu sempre aproveito o silêncio da igreja para divulgar o desafio, né? Que eu não sou besta. Ao leite do menino. E aí a gente pensa assim, Jó, no livro de Jó, capítulo 42, o último capítulo de Jó, Deus restaura a sorte de Jó. Quando, pastora? Quando este ora pelos seus amigos. Amém? Mas o que é que Jó estava fazendo quando orou pelos amigos? Isso virou uma chave dentro de mim, queridos. Porque eu falei para você que a primeira coisa que o diabo tirou de Jó foi o poder do sacrifício. E no capítulo 42, Deus vai até os amigos de Jó. Depois de um diálogo com Jó, Deus vai até os amigos de Jó, os três. E ele diz assim, eu estou com muita raiva de vocês. Porque vocês estavam perturbando Jó lá e caluniando ele. Mas eu vou perdoar vocês. Mas primeiro, pega um boi, pega uma ovelha, pega a cabra e leva até o meu servo Jó para sacrificar. E quando ele sacrificar e orar, eu vou perdoar vocês e restaurar Jó. Ei, a primeira coisa que o diabo tirou de Jó foi o poder do sacrifício, foi o poder da oferta. Mas a primeira coisa que Deus restituiu na vida de Jó foi o poder do sacrifício. Foi o poder da oferta. Ei, você quer viver uma virada? Permaneça, obedeça, sacrifique. Jó viveu uma virada. Ei, Jó foi curado da lepra. A mulher de Jó se tornou boa, menino. Deu para ele não sei quantas vezes, teve mais 10 filhos. Olha, virou uma mulher boa. Jó teve riqueza, muito mais do que no primeiro tempo. As filhas de Jó eram tão bonita que o texto vai dizer que não haveria mulheres tão lindas quanto elas. Eu suspeito, inclusive, que eu sou dessa descendência, dessa linhagem, pastor. Das filhas de Jó. Não houve mulheres tão belas, tão lindas. Olha eu. Sabe, queridos, a gente grita,
Sabe, a gente gritou aqui numa virada, numa narrativa da Copa do Mundo. Sabe, a gente entra nisso. Mas nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Nós precisamos vibrar dessa forma, sabe? Permanecer em Deus e obedecer a Deus e sacrificar a Deus para que a gente vire essa virada. Para que a gente viva a virada no segundo tempo. Sabe? Deus está nos chamando hoje para um tempo de virada. Deus está nos chamando hoje para virar o jogo. Que jogo, pastor? É o jogo da minha vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está perdendo. Se é no seu casamento, se nas suas finanças, se no seu ministério, no seu chamado, se na sua saúde. Mas eu vim dizer para você da parte de Deus, querido. Deus tem um tempo de virada para você. Ei, se esqueça do que ficou para trás. Veja, eu estou fazendo coisas novas. Eu tenho um segundo tempo para você. Nós não podemos ignorar isso, queridos. Sabe, você pode ouvir uma palavra dessa, voltar para sua casa e viver sua vida como você viveu até aqui. Mas você pode pegar essa palavra e fazer dela uma verdade. Sabe, você pode pegar essa palavra e fazer dela a convicção da sua alma. E dizer, Deus, eu quero viver essa virada. Deus, eu quero virar esse jogo. Deus, eu escuto aqui, ó, a torcida adversária gritando a minha derrota. Mas nós vamos calar a boca do adversário. Quando junto com o Senhor virar esse jogo. José não virou sozinho. Ruth não virou sozinha. Jó não virou sozinho. Eles tinham o Senhor. Jesus morreu numa cruz. E o inferno celebrou. O inferno achou que tinha vencido o jogo. Mas ele desceu ao inferno. Ele tomou a chave da mão do diabo. E ele ao terceiro dia ressuscitou. Jesus virou o jogo para que eu e você jamais perdêssemos o nosso jogo. Ele está em campo. E Ele está dizendo hoje, volta para campo. Volta. Fica de pé no seu lugar. Agora o irmão do teclado. Bora, Moisés. Olha para mim, querido, não se despeça. Eu não vou me delongar, que o irmão já está no pé da escada. Sabe, eu não vou me estender aqui. Mas eu não vou sair daqui sem orar por você. Eu não vou sair daqui, querido, sem declarar essa palavra sobre você. Porque talvez você entrou aqui nesse show do intervalo frustrado, cabisbaixo, desacreditado, entristecido, ferido, cansado. Talvez você entrou aqui nessa noite e Deus sabia. Deus sabe que você está perdendo o jogo. Deus sabe que talvez você está perdendo de goleada. Deus sabe as noites de choro, as lágrimas que correm. Deus sabe a dor no peito. Ele sabe. Mas hoje, o técnico dos técnicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele acredita em você. Hoje Ele veio dizer para você: ei, eu te escalei, eu te chamei, porque eu sei que você é bom de jogo, você é bom de bola. Volta para campo.
E hoje, sem demora, se você é essa pessoa que precisa viver uma virada na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você precisa em alguma área da sua vida viver uma virada, eu quero orar por você. Sabe, se você precisa hoje dizer ao Senhor: Deus, eu nem acredito mais que eu posso ganhar esse jogo. Deus, eu nem sei mais se eu tenho força para voltar para campo. Hoje o técnico está te chamando. Hoje o técnico decidiu parar o jogo e trazer você aqui. Nesse tempo, nesse intervalo, para dizer: você vai virar. Ei, bora virar o jogo. Bora virar o jogo. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Sabe, esse culto começou numa nuvem de glória e ela está aqui. Um peso de glória está sobre nós. Sabe, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir um jogo assim com uma pessoa, sabe, doida por futebol. Mas eu tenho um irmão que ele é fanático. E ele assiste assim o jogo. Passa! Toca a bola! Chuta! Toca! Aí eu olho para ele e falo assim: eles estão te ouvindo. Tu é o técnico, é. Sabe, talvez existem muitas vozes perto de você. Olha aqui para mim. Eu sinto muito forte isso no meu espírito. Cala as vozes. Cala as vozes. Tem muita gente dando pitaco na sua vida. Tem muita gente querendo falar o que você tem que fazer. Tem muita gente dizendo assim: desiste desse homem mesmo, desiste desse casamento mesmo. Você merece coisa melhor. Ei, são as vozes. Todo mundo quer ser técnico na nossa vida. Mas você precisa dar ouvido ao técnico dos técnicos. E hoje a palavra do técnico para você é: permaneça, obedeça, sacrifique. Permaneça, obedeça, sacrifique. A pastora está doendo. Permanece. Pastora, isso é loucura. Obedeça. Pastora, eu não posso dar isso. Sacrifique. Sacrifique. Pai, hoje no nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar a tua igreja diante do Senhor. Deus, eu quero declarar sobre eles a bondade do Senhor. Estão aqui, Deus, aqueles cansados, frustrados, tristes. Talvez aqueles que não acreditam mais em uma virada. Aqueles, Deus, que olham para o primeiro tempo das suas vidas e sofreram uma goleada. Aqueles, Pai, que estão perdendo dentro dos seus casamentos, estão perdendo na vida dos seus filhos, estão perdendo no seu ministério. Aqueles que estão perdendo na sua saúde, aqueles que estão perdendo, Deus, no seu chamado, perdendo nas suas finanças, nas suas empresas.
Deus, eis aqui a sua igreja, que hoje parou para ouvir o Senhor. E hoje eu quero pedir, Deus, fortalece. Hoje o Senhor te diz: ei, eu te escolhi, eu te chamei, eu acredito em você. Ouça hoje o Pai, o técnico te dizer: eu acredito em você. Você pode ouvir isso hoje. O Senhor te dizer: volta para campo, porque eu acredito em você. Volta para campo. Vamos virar o jogo. Vamos virar o jogo. Erga suas mãos o mais alto que você puder e adore ao Senhor. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Se encha hoje da força do Senhor. O Razak, a força emprestada do nosso Deus. E vira o jogo. Vira o jogo. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Só um minutinho. Olha só, eu quero fazer um ato profético com você nessa noite. Quantos acreditam em atos proféticos? Cadê o meu jogador caro? Deixa eu chamar aqui, vem cá, vem. Pinta de jogador caro. Sobe aqui comigo. Já aposentado. Olha só. O jogador, ele não entra em campo sem aquecimento. Sim ou não? Você vai jogar uma partida, uma pelada ali, um futebol. Joga? Partidinha? Já jogou? Já jogou. Tá aposentado. Já jogou. Você tem que aquecer para voltar para campo ou para entrar em campo. Sim ou não? Eu quero declarar que você não vai sair de um culto, mas você vai voltar para o jogo. Você não vai sair da igreja, você vai voltar do vestiário. E para você voltar para campo, você tem que aquecer. Então agora, batera, vem comigo, porque nós vamos fazer um ato profético de aquecimento hoje. Sabe, o adversário, ele vai ficar confundido, tipo assim: ué, mas ele não está triste? Ele não está cabisbaixo? Ele não está decepcionado? Não. Solta o braço. Bora, me ajuda aí, ó. Ó, entrou no clima.
cabeça erguida, ombros eretos. E bora aqui, vem comigo, batera. Só do aquecimento. Bora. Aquece. 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 Você vai voltar para campo. Bora. Bora, levanta essa perna, vai. Levanta essa perna, mais alto. Levanta essa perna, levanta, bora. Vamos junto. Levanta a perna, vai. Ó, estica a mão, bora. Aquece. E se você ora em línguas, aquece orando em línguas agora. Eu vou encerrar agora, eu prometo. Mas eu quero, se os pastores me permitirem, eu só vou obedecer a direção de Deus, amém? Sabe, você vai sair daqui aquecido para virar o jogo. Mas você não pode esquecer, você precisa permanecer, você precisa obedecer, você precisa sacrificar. Você vai sair daqui hoje, você vai permanecer apesar de. Se Deus já te deu uma direção de fazer algo, por mais insano que pareça, por mais louco que pareça, você precisa obedecer. Pastora, mas é muita loucura. Obedeça. Deus mandou ir, vale. Deus mandou fazer, faça. Deus mandou falar, fale. Mas hoje eu quero selar essa palavra. Hoje eu quero selar essa palavra sobre você com um sacrifício. Se os pastores me permitirem, eu sei que nós já tivemos momento de oferta. Eu já entreguei a minha oferta hoje. Mas eu quero fazer um sacrifício ao Senhor. E enquanto nós estávamos aqui aquecendo, essa foi a direção no meu espírito. E você pode fazer um sacrifício a Deus. Eu não sei o que é o seu sacrifício. Sabe, hoje para mim é um sacrifício fazer uma oferta. Eu não sei, talvez você fale, pastor, eu não tenho o que ofertar aqui, eu não tenho um dinheiro para ofertar. Deixe algo que é um sacrifício para você. Talvez sacrifício para você hoje é sair de grupos de WhatsApp que não são bênção para você. Talvez o sacrifício para a sua vida hoje é deletar o seu Instagram.
é deixar esse grupo de amizade que você tem lá na escola, na faculdade. Hoje o Senhor está te pedindo um sacrifício. É um momento de oferta. Sacrifícios são ofertas. Mas talvez o Senhor vai pedir para você sacrifício que vai além. Que vai além. Eu quero chamar a pastora aqui, a pastora Dalila, se ela puder. Porque no meu espírito eu quero entregar algo para a senhora. E eu vou fazer isso diante da igreja. Mas essa semana eu ganhei algo que foi muito especial para mim. E a minha pastora chegou de Israel essa semana. E ela me trouxe um anel da oliveira. Ele é de prata puro. E eu ganhei essa semana. E eu não tirei do dedo desde então. Mas esse é o meu sacrifício na sua vida. Para dizer que o Senhor vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Para dizer que o segundo tempo na sua vida, ele começa agora. Agora. Não tenha medo. Por causa da sua permanência. Por causa da sua obediência. Por causa do seu sacrifício. Chegou o tempo da virada. Chegou o tempo da virada. Deus vai soprar seu nome. Deus vai soprar seu nome. Você vai produzir o óleo da oliveira. Prepara. 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 Segundo tempo de virada. Essa igreja vai viver uma virada. Essa igreja vai explodir nesse lugar. Vocês vão crescer. Deus vai levar vocês além. Eu vejo vocês indo além de fronteiras. Prepare. Deus vai expandir a morada. Deus vai expandir a morada. Deus abençoe vocês. Entregue o seu sacrifício hoje. Irmãos, o anel que a pastora acabou de entregar para mim. Olha aqui, Silvia. O que é que tem nesse anel? Folhas. Folhas, amor. Pastora, quem esteve na imersão aqui ontem sabe. Um dia eu estava correndo na beira-mar, vou resumir, e na areia, e os pombos passavam aqui na minha frente. E eu falei, é o Espírito Santo. E na mesma hora, o diabo lançou um pensamento, tá ficando louca, todo pombo agora é o Espírito Santo? E eu falei, realmente, como assim? E eu falei, Deus, quando é que eu sei que é o Senhor? E Ele disse, quando você crê que sou eu, serei. Porque é a tua fé que me atrai. Eu falei, então aprendi. E aí eu estou no carro e eu disse, Deus, toda vida que eu vir uma folha de uma árvore cair, eu vou entender que o Senhor está dizendo que me ama. E eu estarei dizendo, eu te amo. Desse dia em diante, isso faz mais de 2 anos. Tudo que remete a uma folha de uma árvore é um eu te amo de Deus para mim. E esse anel, ele não tem uma folha, ele tem ramos, né, de folhas. Então, só para confirmar, e eu, enquanto você falava, eu disse assim, Deus, eu quero um coração tão abnegado e obediente quanto o dela. Obrigada, pastor. Muito obrigada. E ano que vem, em outubro, a nossa imersão de mulheres. Estendendo o convite que eu comecei lá na sala. Ela pode voltar, gente? Pede o pastor Insano
Porque a gente já tá no jejum, por isso. Amor. Queridos, a gente vai pôr uma cesta aqui. Essa oferta não é para mim, não é na minha vida. Você vai depositar no altar, a igreja, os pastores vão administrar isso. Mas é um sacrifício diante do Senhor. Talvez como eu, Deus vai te dar uma direção específica na vida de alguém. Ou vai ser uma direção a entregar aqui no altar. Faça. Não sai daqui, sele a sua virada hoje. Eu selei a minha virada hoje. Cele você a sua. Deus te abençoe. Pode trazer enquanto o louvor ministra mais uma canção. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas tuas lágrimas e manda te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Vem, morada! Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Olhe para mim, por favor. Muitos de vocês chegaram essa noite aqui. Já estava decretado pelo inferno. Ele perdeu. Mas você está saindo daqui ganhando de virada e de goleada para a glória de Jesus. Erga sua mão direita ao céu e diga assim: eu vou obedecer. Eu vou permanecer. Diga: eu vou obedecer. Eu vou permanecer. Eu vou sacrificar. Diga: hoje uma chave vira na minha vida. Diga assim: novos começos. Aplauda a Jesus. Aleluia. 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 Dê um abraço quem está ao seu lado, por favor. Depois você pode tomar o seu lugar. Estamos finalizando mais um culto de celebração. Sente, por favor. Pastora Insana, meu amigo tinha dito há tempos atrás. Ele disse assim: Daniel, meu amigo, me chamam de insano, mas ele fala assim, meu amor, né? Mas o meu amor é que é insana. Obrigado por
tanta palavra da parte de Deus liberada sobre nós essa noite. Nós declaramos, espiritualmente falando, que aquilo que você semeou com a sua vida, semeou como boca profética, retorne 100 vezes para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, em nome de Jesus.